Livro poético, capítulo número 2 e versículo número 8. Os irmãos acharam? Digo amém. Diz a poderosa palavra de Deus: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala como qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Isofar o namatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, o não reconheceram. Levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Os irmãos me perdoem que durante aqui a transmissão da palavra eu estou um pouco agravado da garganta, uma tosse seca, mas, medida do possível, nós vamos ministrando a palavra de Deus. Queridos, diante da palavra de Deus, nós queremos ministrar uma palavra do céu nesta noite, debaixo de um tema. E preste atenção nesse tema, porque foi um tema qual Deus me deu na oração nessa tarde. Uma resposta de Deus em um tempo de crise. Uma resposta de Deus em tempos de crise. Nós lemos aqui, irmãos, uma história, uma narrativa bíblica que fala acerca de um homem chamado Jó. Mas antes de nós adentrarmos nesse texto que lemos, nós vamos para o livro de Gênesis, quando os irmãos de José vendem José, e José é vendido como escravo. Só que Deus, ele abre os céus e abençoa o seu servo José. E José, de escravo, passou por um período de tempo na cadeia, e da cadeia ele saiu para ser governador do Egito. E de governador do Egito, Deus então agora trabalha. Deus faz com que na terra, aonde os seus irmãos, aquele a quem venderam como escravo, houve uma fome na terra e só no Egito tinha alimento. Porque no Egito Deus tinha revelado ao seu servo José que haveria um tempo de fome, haveria um tempo que eles precisavam arrecadar o maior número possível de alimento para estocar, porque haveria uma fome na terra. E nesse período da terra, onde teve esse período de fome, só no Egito tinha o alimento. E os seus irmãos, aquele a qual venderam eles, tiveram então que descer até o Egito para comprar alimento. E quando eles descem para comprar alimento, eles compram, mas não a reconhecem o seu irmão chamado José. E José então não se dá a conhecer aos seus irmãos, e ele deixa por algumas vezes os seus irmãos irem e voltarem. Mas em um determinado momento os seus irmãos vão, e ele dá-se a conhecer então agora os seus irmãos, e diz: Olha, eu sou José a qual vocês venderam, vai e busca o nosso pai. E agora nós olhamos, e os irmãos de José então saem do Egito e vão buscar a Jacó, o seu pai. E quando Deus fala com Jacó e diz: Desce, pode descer até o Egito, porque José, o teu filho, colocará as mãos sobre você. Eles descem, e junto com Jacó vai descendo todos os filhos dele.
E dentre os filhos de Jacó está Isacar, um das 12 tribos de Israel. E dentre os filhos de Isacar está também Jó, este personagem a qual lemos aqui. E segundo a história bíblica, Jó, ele estava no período antes do Êxodo. Era um personagem bíblico, muito tempo antes do seu livro ser escrito. Ou melhor, o período que o livro foi escrito, já tinha passado muito tempo em qual Deus tinha aprovado o seu servo Jó. Jó, ele existiu antes do período da libertação do Egito. E quando nós olhamos a história de Jó, vemos que ele desce até o Egito com o seu pai, com o seu avô, e dali Deus agora trabalha na vida de Jó. E nós lemos aqui o capítulo 2 de Jó, mas o capítulo 1 de Jó, a Bíblia vai enfatizar que o próprio Deus está dando um testemunho deste homem chamado Jó. A Bíblia começa no seu primeiro capítulo de Jó. Havia um homem na terra de Uz, por nome Jó. Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. A palavra de Deus diz que Jó tinha filhos e filhas. E depois dos seus filhos fazerem banquetes, se alimentarem, seus filhos retornavam para suas casas. Mas Jó sacrificava, oferecia a Deus sacrifício, dizendo: se os meus filhos pecaram contra o Senhor, eu quero que o Senhor os perdoe de todo pecado. E Deus olhava o seu servo Jó e via em Jó uma integridade, um homem sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui eu vejo Deus olhando para Jó e vendo dentro do coração de Jó um homem que se desviava do mal. E não só se desviava do mal, como era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que tinha sinceridade diante de Deus. E alguns dias, os filhos de Deus iam se apresentar diante do Deus Altíssimo. E aqui a Bíblia fala dos anjos. Enquanto os anjos se apresentaram diante de Deus para adorá-lo, estava no meio deles alguém que nós aqui conhecemos. Satanás se apresenta diante de Deus. Aí aqui eu olho e vejo Deus testemunhando sobre a vida de Jó. Deus olha para Satanás e tu de onde vem? Eu venho de derrodear a terra. Aí Deus olha e diz: tem visto lá o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem sincero, um homem que se desvia do mal. Era Deus que estava testemunhando sobre a vida de Jó. Não era o pastor da igreja, não era o obreiro que estava testemunhando, era o próprio Deus dizendo: tem visto o meu servo Jó, tem visto a sinceridade de Jó, meu servo. Aí Satanás, na sua astúcia, diz: debalde ele te adora, Senhor, como se estivesse dizendo, possuindo tudo que ele possui, tendo todas as riquezas que ele tem, por que ele não te adoraria? Satanás sempre vai induzi-los a pensar que devemos adorar a Deus, não por a sua santidade, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Mas Deus nesta noite está dizendo: adore a Ele não por aquilo que Ele pode te dar, mas adore a Ele por aquilo que Ele é. Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele pode nos conceder, não pelas nossas riquezas, mas nós adoramos a Ele porque Ele é santo e poderoso. Aleluia!
Aí Satanás vai e diz: olha, experimenta tocar nos bens dele, para ver se ele não vai murmurar. Experimenta tirar as riquezas dele, para você, o Senhor, ver se ele não vai te blasfemar contra ti. Aí Deus diz: não, então vai lá, toca nos bens dele. A história nos conta que naquela época Jó era o homem mais rico diante da sociedade que possuía na sua redondeza. Possuía bens, camelos, jumentos, bois e tanto mais. Era um dos fazendeiros mais ricos que tinha naquele tempo. Mas a Bíblia diz que de repente os seus bois, os seus camelos vieram a morrer. E Jó agora perdeu tudo. Mas Jó continua adorando a Deus. Diz: posso perder tudo, mas a minha adoração ainda é sua, Senhor. Eu posso perder as riquezas, posso perder o dinheiro, posso perder o status na sociedade, mas eu não posso perder a tua presença, Senhor. Eu só não posso perder a tua presença. Aleluia! O que nos vale, irmãos, não é o título que carregamos, não é o status de pregador ou pastor de igreja, mas o que nos vale é o teu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome precisa estar escrito lá. Quando se abrir os selos, quando se abrir os livros, e Jesus diz: entre os benditos do meu Pai. Ah, Senhor, como será maravilhoso! Jó perdeu tudo, mas ele ainda continua a adorar a Deus. Grande Deus, aleluia, maravilhoso. Aí volta Satanás na presença do Senhor. Deus novamente diz: tenho visto lá na terra meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, sincero e que se desvia do mal. Tendo família, tendo filhos, por que não te adoraria, Senhor? Experimenta tocar na família dele para ver se ele não vai murmurar. Experimenta tocar na família dele, se ele não vai retroceder. Deus sabia que Jó não ia retroceder. Deus disse: então vai lá e toca nos filhos dele. Toca até na pele dele, mas tão somente poupa-lhe a vida. A Bíblia diz que Deus permitiu que os filhos de Jó fossem ceifados. A vida física de Jó foi tocada. E Jó agora não só perdeu os bens materiais, irmãos, ele perdeu os filhos. Não só perdeu os bens materiais dos filhos, mas perdeu também a saúde. Jó, de uma hora para outra, caiu nas cinzas, juntou cacos e telhas para se coçar. Deus. Mas Claudinei, por que tu está pregando isso? Por que tu começou dizendo uma resposta de Deus em um tempo de crise? Eu quero vos fazer entender, irmãos, que mesmo sendo os filhos de Deus, não estamos privados das provações. Não estamos privados, irmãos, de passar necessidades, de passar problemas na nossa vida. Não existe filho querido ou filho predileto. Existem sim filhos de Deus que precisam estar aptos a passar provações, porque depois da provação vem a bonança, vem a alegria, vem a mão de Deus, vem a resposta de Deus, irmão. Se você está passando prova, adore a Deus na prova, porque no tempo certo Ele levantará do trono e te dará a resposta que você precisa. Glória a Deus. Jó perdeu os bens, os
os filhos, a saúde. E agora a Bíblia nos fala que a mulher de Jó, ela se direciona, irmão, ao Altair Jó. Vê a dificuldade que o seu esposo está. É verdade. Mas vê que Jó mesmo assim não parou de adorar. Se coçando com cacos de telhas, mas Jó não parou de adorar. Porque Jó, irmãos, ele nos dá uma aula de adoração. Jó, ele estava no problema, na dificuldade, mas ele estava dizendo: não importa se eu perdi os meus bens materiais, não importa se eu perdi os meus filhos, não importa se eu perdi a minha família, importa é que a minha adoração chegue no trono dele. Aleluia. E eu e você, irmão, muitas vezes perdemos um cargo, um trabalho na igreja, queremos nos desviar, queremos parar no caminho, dizendo que eu não vou mais, não vou pregar, não vou cantar. Mas Deus nesta noite está dizendo: continue a me adorar, continue a adorar o meu nome, continue a clamar. Agora você imagina a mulher de Jó chegando para ele: homem, como tu ainda consegues manter a sinceridade? Como tu consegues manter a tua sinceridade diante de Deus? Homem, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Nós perdemos tudo, tu não tem visto que nós éramos ricos e agora não temos nada. Nós tínhamos família e agora nós não temos mais nada. Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Satanás usando a boca da mulher de Jó, dizendo: olha, Jó, amaldiçoa, pare de ser bobo, pare de adorar esse Deus, não vale a pena. Você perdeu tudo, ele tirou tudo de você, Jó. Pare de adorar, pare de ir na igreja, lá não adianta. Lá estão dizendo que você tem que renunciar, lá estão dizendo que você tem que parar de andar no mundo, lá estão dizendo que você precisa ser uma nova criatura. Pare, homem, pare, mulher. Satanás está dizendo pare, mas Deus está dizendo prossiga, 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 porque logo ele virá buscar a igreja. Aleluia. A igreja, irmãos, está em tempo regressivo aqui na terra. Breve Jesus vai voltar a buscar a igreja e nós precisamos estar lá. Amaldiçoa esse Deus e morre. Fica imaginando, irmãos, o diálogo de Jó com a sua esposa. Eu fico imaginando agora aqui pregando, irmãos, imaginando Jó falando para a mulher, diante de tudo aquilo que ele estava passando. E Jó ainda tem a ousadia de falar: olha, mulher, como uma louca tu falas. Se nós aceitamos o bem de Deus com prazer, nós não receberíamos mal também? Será que eu e você, meus irmãos, teríamos essa capacidade, essa sinceridade com Deus, irmãos? De mesmo na prova, mesmo na dificuldade, às vezes, não, quantos comentários, quantos empresários, irmãos, que quando perdem tudo entram em um momento difícil da sua vida. E agora Jó perdeu tudo. A sua esposa está dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como em outras palavras dizendo: abandona, Jó, não adianta mais. Aí Jó olha para a sua esposa, irmão Cleito, e diz: olha, como uma doida tu fala. Se nós tínhamos tudo que Deus nos deu, agora perdemos, nós não receberíamos Deus da mesma forma. Mas vamos imaginar, irmãos, nos nossos dias, quando nós possuímos algum bem, e se nós perdermos o bem que possuímos, nós não íamos ficar tristes? Nós não íamos questionar Deus? Quando nós temos um bom emprego, por exemplo, e nós perdemos o emprego, a primeira coisa que nós falamos: por que o Senhor permitiu, Deus, que eu perdesse o meu emprego? Se nós perdemos um filho, irmãos, e eu só tenho um, e graças a Deus é bem saudável. Mas imagine se nós perdêssemos um filho. A
A primeira pergunta que nós ia fazer para Deus Deus poderoso. é por que o Senhor permitiu que nós passássemos por esse problema? É, Deus. Quando nós estamos numa enfermidade, irmãos, Aleluia. e para a medicina é desenganar, a medicina desengana. Nós passamos esses tempos atrás, né, Lúcia? Quando a medicina desenganou que o Natan provavelmente não estaria mais entre nós, nós começamos a nos perguntar: Deus, por que tu permitiu essas coisas? Nós, seres humanos, nós temos essas coisas de fazer algumas perguntas para Deus: o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê passamos. E enquanto eu prego, você está perguntando se Deus amava tanto Jó, por que Ele permitiu que Jó passasse essas provas. É que embora Deus amasse Jó, Deus queria mostrar para Satanás que Jó não adorava ele, porque o que ele poderia proporcionar a Jó, mas Jó adorava ele acima daquilo que Deus proporcionou para Jó. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu nome, Senhor. Te adoramos, Pai. E se não bastasse a mulher de Jó, irmãos, seus 3 melhores amigos, 3 fazendeiros da redondeza, ricos, poderosos, ficaram sabendo que Jó estava doente, foram consolar a Jó. Elifaz, Bildade e Zofar foram consolar a Jó. E quando avistaram Jó, não o reconheceram, porque a última vez que eles tinham visto Jó, Jó era um homem que estava com a sua pele toda bonita, tinha fazenda, tinha riquezas, mas agora o estado de Jó é brancalho, e eles não reconhecem Jó. Eles começam a ver e enxergar Jó na cinza se coçando, e diz a palavra de Deus que eles sentam lá, e por lá eles permanecem 7 dias e 7 noites calados, não falavam nada, só olhavam para Jó, só observavam Jó. Mas quando eles levantam, Jó começa a entender: agora eles levantaram e vão me consolar, agora eles levantaram e vão falar comigo e vão trazer o consolo para a minha alma. Mas de repente eles levantam, apontam o dedo na cara de Jó e dizem: Jó, aonde tu pecou, Jó? Aonde tu errou? Confessa os teus pecados, porque Deus vai ter misericórdia de ti. Quando nós pensamos que os nossos amigos vão nos ajudar, eles são os primeiros a jogar pedra, a apontar o dedo sobre a nossa cara e dizer que você não tem jeito, que você pecou, que você errou. Mas Jó tinha sinceridade com Deus, e quando Jó olha para os seus amigos e começa a dialogar com eles e diz: eu não pequei, eu não falhei, os seus amigos não acreditam em Jó. Deus maravilhoso, Deus Aleluia. bendito é o teu nome, Jesus. Vai ter momentos que vocês vão estar nessa situação. Vai ter momentos que nós estaremos nessa situação em que o teu melhor amigo não acreditará em você, em que o obreiro não conseguirá ajudar na tua causa, em que o pastor não conseguirá ajudar na tua causa. Mas lembre-se que Ele é o teu Senhor, e no tempo certo Ele trará a resposta. O tema desta palavra é uma resposta em tempos de crise. Tempos de crise, por quê, irmão Claudinei? Há um tempo de crise financeiro, há um tempo de crise emocional, há um tempo de crise conjugal, há um tempo de crise na sociedade, mas há um tempo de crise. Haverá uma resposta de Deus, irmão Diego. Sempre haverá uma resposta de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, aleluia.
Aleluia. Levante a tua mão direita para o céu. Haverá uma resposta de Deus na tua causa, meu irmão. Eu sinto uma brisa suave do Espírito. Irmão, dessa palavra eu ganhei hoje de joelhos dobrados. Lá no meu quarto, Deus me deu esse tema, Deus me deu esse versículo. Eu venho com a certeza que Deus nesta noite trará uma resposta na tua causa, trará uma resposta na tua vida, seja qual for a circunstância, meu irmão, mas no tempo certo, Ele levantará do trono, Ele levantará do trono para te responder. Aleluia. Em tempo de crise, irmão, é o tempo que nós mais lutamos. Se é na crise financeira, irmão, nós lutamos porque perdemos o poder aquisitivo e começamos a lutar. Começamos a pensar como vamos fazer para pagar tal coisa, para fazer isso, fazer aquilo. Se é crise conjugal, se é crise no casamento, nós começamos a pensar como vamos reatar, como vamos solucionar o problema conjugal. Se é crise, irmãos, espiritual, eu vi o irmão Jefinha falando, é a doença que mais atinge a sociedade nos dias atuais, a depressão. E tem gente, irmão, que demoniza, tem gente que diz é demônio. Mas eu posso te provar na Bíblia, irmão, que Elias era profeta de Deus. E Elias não foi privado de entrar no período de depressão da sua alma. Porque Elias disse, ó Deus, não sou eu melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Quando nós perdemos a vontade de viver, é um momento depressivo da nossa vida. Aí Deus entrou ou passou na frente da caverna e bradou, Elias, Elias, o que fazes aí, Elias? Eu ainda tenho um projeto na tua vida, eu ainda tenho leis para que você me ungir, eu ainda tenho profetas para que você me ungir. Aí Elias começou a dizer, Deus, só eu fiquei. É o momento que a sociedade vive, né? Depressão, quando nós se sentimos só, quando se sentimos fracos e achamos que não tem mais ninguém ao nosso lado. Aí Deus disse para Elias, Elias, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal, Elias. O ano passado, irmãos, eu cheguei no meu trabalho e disse para a Priscila, eu vou entrar no quarto e vou orar porque Deus está me chamando para oração. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Comecei a orar, clamar a Deus, buscar a Deus. Fui renovado no Espírito. E quando eu começo a ser renovado, Deus diz, levante a tua mão e repreende o espírito de suicídio. E eu comecei a orar no quarto. Eu orei no quarto do Lucas naquela oportunidade. E quando eu comecei a orar, repreender o espírito de suicídio. E comecei a orar em línguas, irmãos. Comecei a orar em línguas e comecei a repreender espírito de suicídio, de pessoas depressivas. Passou-se mais uns dias e eu estava numa das nossas congregações. Não era eu que estava pregando, mas de repente outro pregador estava pregando. E no final da sua mensagem, ele chama para frente. E no momento que ele chama para frente, ele chama alguém que naqueles dias ia se suicidar-se. Aleluia, e no momento exato Deus falou comigo, meu filho, eu mandei você orar porque alguém ia tirar a sua vida. E passou-se mais alguns dias e eu ia pregar nessa congregação, e antes de eu assumir a tribuna para pregar, aquele jovem que passou na frente naquele outro dia, ele mesmo conta o testemunho que uns dias atrás ele tinha tentado se suicidar, mas não conseguiu. Você imagina, irmão, quando Deus te chama para orar, quando Deus te conta segredo, aleluia, quem sabe, meu irmão, quantas orações que você tem orado, quantas lágrimas você tem derramado, mas a eternidade revelará quantas almas foram alcançadas. Aleluia.
irmãos, que nós não conseguimos mais achar uma solução, é nesses momentos que Deus se revela para nós. É nesses momentos que Deus responde à oração da sua igreja. É nesses momentos que nós entendemos a dependência de Deus. Tanto falamos em deserto, irmão. Tanto falamos, tanto se prega em deserto. E tem gente que tem medo do deserto. Tem gente que tem medo de passar o deserto. Mas o deserto é a escola que Deus prepara bons soldados, bons guerreiros e boas guerreiras para esta grande obra. Bendito Deus. É no deserto que Deus, Maravilhoso. Ele lapida, Ele trabalha, tira tudo aquilo que não presta e coloca nós na dependência, no centro da vontade de Deus. E agora os amigos de Jó estão olhando para Jó, dizendo: Jó, confessa o teu pecado. A mulher, imagina Jó, irmãos, perdeu tudo. A sua esposa dizendo: abandona o teu Deus e morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. Seus amigos dizendo: confessa os teus pecados, porque Deus vai ter misericórdia de você. E Jó, irmãos, sabia que ele não tinha pecado. E embora ele falasse para os seus amigos não acreditavam. Aí Jó começou a entrar, numa luta. Eu não pequei, eu não blasfemei, meus amigos estão dizendo que eu pequei. Jó começa a lançar umas perguntas, começa a se perguntar, começa a pensar e a questionar. Aí no capítulo 14, Jó começa o capítulo 14 assim: o homem é como uma planta que nasce, seca e morre. É como uma árvore cortada. E tem até um louvor muito bonito, por sinal, que mesmo que corte as suas raízes, seque o seu tronco, mas ao cheiro das águas, mesmo seco, cortado, ele volta a ter vida, ele volta a brotar. Você nunca viu, irmão, uma árvore que ela pode ter cortado várias vezes, pode estar seca, mas se começar a colocar água nela, ela começa a voltar a ter vida. E Jó começa a questionar, começa a falar: quem é o homem diante da tua presença, Senhor? O homem é como uma planta que nasce, cresce, seca e morre. Bendito Deus. Uma árvore foi cortada. Há uma esperança para a árvore que foi cortada. Aleluia, aleluia. Que mesmo cortar as suas raízes secas, o seu tronco seco, mas ao cheiro das águas ela volta a ter vida. E Jó, no meio da luta, no meio do problema, ele começa a ver algo especial. Enquanto ele questiona Deus, ele também começa a ter uma resposta. Que mesmo na luta, ao cheiro das águas, aquilo que não tinha vida volta a ter vida novamente. E quando Jó começa agora, de fato, questionar a Deus, Deus no silêncio, e Jó começa a questionar. Seus amigos estão dizendo: confessa os teus pecados e morre. Lá no capítulo 38 de Jó, Deus então responde a Jó. Começa assim o capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: ô Jó, tu está questionando, mas eu vou te fazer algumas perguntinhas. Aonde tu estavas quando tudo eu formei, Jó? É Deus. Ô Jó, tu estás fazendo algumas perguntas a mim,
Mas eu vou te perguntar outra coisa, Jó. Aonde tu estava quando eu fiz o firmamento no céu, Jó? Ô Jó, eu vou te fazer algumas perguntas, Jó. Aonde tu estavas, Jó, quando eu separei as águas das águas? Aleluia. Ô Jó, aonde tu estavas, Jó, quando tudo eu formei? E Jó não tinha resposta. Jó não sabia responder. Quantas perguntas tu fez a Deus nesta semana, neste dia, neste domingo? Quem sabe quantas perguntas tu fez a Deus? E Deus te trouxe aqui para responder a tua pergunta. Que por mais que você pense que Ele perdeu o controle, Ele ainda permanece no controle. Ele ainda permanece no controle da tua história. Ele ainda permanece no controle. Ele ainda permanece no controle. Levante a tua mão direita para o céu. Ele ainda permanece no controle, meu irmão. Ele ainda permanece no controle, minha irmã. Ele ainda é da resposta à tua oração. Não tente perguntar a Deus, não tente questionar a Deus por que disso, por que daquilo, por que tanta prova, por que tanta luta, porque se Deus me ama, porque Deus permite eu passar essa prova, eu passar essa luta. Deus te ama, meu irmão, de qualquer maneira. Deus está te provando porque Ele te ama. Deus quer mostrar para o inimigo da tua alma que você tem sinceridade no coração, que você é íntegro, que você se desvia do mal. Mas não deixe que as coisas dessa terra se apeguem a você e você comece a blasfemar. Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, vou parar na fé, vou abandonar. Não, meu irmão, Deus não te esqueceu e Ele te trouxe aqui para te responder. Ele está no controle da tua vida. Ele permanece no controle da tua história. Ele permanece no controle da nossa vida, meu irmão. Muitas vezes questionamos a Deus e queremos questionar o dono da nossa vida. É Deus da glória. Mas milagre, para ser milagre, meu irmão, não tem explicação. Quer ver o final dessa história? Já vou para o final, que já chegou o horário. Oh Espírito de Deus, há uma brisa suave aqui, Deus. Há uma brisa suave no Espírito. Há uma resposta de Deus aqui nesta noite. Oh Espírito de Deus, há uma brisa suave no Espírito. Você que é batizado com o Espírito Santo, sentiu falar em mistério, fala em mistério. Aqui ninguém é privado de falar em línguas. Aqui ninguém é privado de dar glória a Deus, irmão. Pelo contrário, aqui nós somos falar em mistério. Aqui nós somos induzidos a chorar, a falar com Deus, a se alegrar. Aqui nós temos o acesso ao trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Um momento difícil da vida de Jó. Deus faz algumas perguntas a Jó, e Jó não pode responder. Agora Deus faz algo mais difícil para Jó. Ô Jó, chama os teus 3 amigos. Fala o seguinte, Jó, não só chama eles, mas agora você vai orar por eles. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, eu vejo uma dificuldade nessa história. Como é difícil, irmãos, nós orarmos por aquele que fez mal para nós. Vamos ser sinceros, irmãos. Aquele que feriu a você,
Aí quando você dobra os teus joelhos, o Espírito até lembra você de orar por ele ou por ela. Aí você se faz que não está ouvindo a voz do Espírito Santo e você não ora por aquela pessoa. Aleluia. Aí o Espírito Santo de Deus lembra de você novamente. Ore por ele! Ore por ela! Aí você se faz que não está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque você não quer orar por ela. Você não quer orar por essa pessoa, porque essa pessoa te feriu, porque esta pessoa te machucou. Imagine agora Deus falando com Jó. Ô Jó, chama os teus 3 amigos. E não só chama eles, mas você vai convidar eles para orar. E você vai orar por eles, Jó. E diz a palavra de Deus, no capítulo 42 de Jó. Jó entendeu o recado de Deus. Aleluia. E antes dele orar, ele olha para o céu. Eu bem sei que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Eu bem sei, eu bem conheço que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jó então chama os seus amigos para orar. Quando os seus amigos querem acreditar, quando dobra os seus joelhos, Jó coloca as suas mãos sobre os seus amigos e Jó começa a orar. Enquanto Jó orava com seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Deus lembrou-se de Jó e mudou a história desse homem. Enquanto você ora, Deus virará o teu cativeiro. Enquanto você orar, irmão, enquanto você adorar, você pode até pensar que Deus perdeu o controle. Deus não perderá o controle da tua vida. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Você é plano de Deus. Você é um plano de Deus. Você é um milagre de Deus, meu irmão. Você é um milagre de Deus, minha irmã. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Aleluia. Quer ver como você é um plano de Deus, irmão? Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, morto pelo pecado, mas Cristo nos vivificou. E Ele nos deu livre acesso para se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso. Somos partes do plano da salvação. Somos parte do plano de Deus. E se você é plano de Deus, Deus não perde o controle sobre a tua família. Deus não perde o controle sobre a tua história. Quem sabe Deus falou muitas vezes contigo que vai te levantar para pregar, que vai te levantar para cantar. E quem sabe você não consegue ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Existe um tempo de espera. E tem um louvor que as irmãs cantam. Há um tempo de espera. Existe um tempo de preparação, um tempo de espera. E quem sabe nesse tempo de espera, irmão, é difícil. Há uma prova, há uma dificuldade, há um tempo de choro. Mas quando chegar a promessa de Deus, não existe inferno que possa deter a promessa de Deus na tua vida. Se coloca em pé, meu irmão.